Torneio Internacional de Patinagem de Velocidade Terras do Infante Algarve, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Uma competição que teve 3 jornadas. A primeira em Lagos, na Avenida dos Descobrimentos, para as provas de estrada. A segunda na Escola Secundária Júlio Dantas, igualmente em Lagos, para as provas de pista. E na terceira jornada, para o fecho da competição, a meia maratona na ligação Vila do Bispo Sagres. Provas que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Para já, imagens da pista da Escola Secundária Júlio Dantas, onde decorreram justamente as provas de pista que estamos a ver neste momento. De resto, estamos a acompanhar o setor feminino nos 10 mil metros, onde um leque muito alargado de atletas europeias de renome estava aqui presente. Sem dúvida nenhuma, nós este ano conseguimos trazer cá uma seleção de França, que é das melhores seleções da Europa e do mundo, que aproveitou para vir cá, além de participar neste torneio internacional, fazer um estágio depois do próprio torneio, o que é bastante gratificante e sem dúvida muito importante também para os atletas portugueses que aqui estiveram presentes e para os atletas do Roller Lagos, que poderão também depois do torneio treinar conjuntamente com estes grandes atletas europeus da seleção francesa. Ora, nem mais. Este torneio internacional de patinagem de velocidade, uma organização do Roller Lagos, é já hoje em dia, estamos com a reportagem da 5ª edição, é já hoje em dia um ponto de paragem obrigatório no âmbito da patinagem de velocidade de toda a Europa. Sem dúvida nenhuma, nós temos uma coisa a nosso favor, que é o clima, as condições climatéricas. Atualmente, a nível europeu, nos meses de janeiro e fevereiro, só se realizam provas de indoor, devido às condições atmosféricas adversas, e em Portugal é possível realizar provas outdoor. Os atletas, sabendo disto, os atletas de nomeada a nível europeu, deslocam-se ao nosso país para realizar este torneio Internacional Terras do Infante Algarve, que é um torneio que já faz parte da preparação destes atletas que têm como objetivo os campeonatos europeus e mundiais. Ora, estamos a assistir à prova referente aos 10 mil metros em pista, prova por pontos, onde contávamos justamente com a presença da campeã europeia Cinzia Ponzetti, mas também com a grande maioria das atletas portuguesas aqui do Roller de Lagos. Por exemplo, esta que está aqui em primeiro plano nas imagens. Elizabeth Batalim, uma atleta ainda cadete. Nós fazemos sempre uma prova por pontos, de 10 mil por pontos em pista, em que poderão participar atletas de 3 categorias, os cadetes júniores e séniores, que são os atletas que podem participar em competições internacionais nos campeonatos da Europa. A nível de campeonatos do mundo, só há campeonatos do mundo júniores e séniores, e com isto evoluírem muito. E aqui tivemos a presença da Elizabeth Batalim, que é uma atleta cadete, uma grande esperança nos próximos europeus a realizar em Portugal, e a Patrícia Leal, que nós vimos ali a terminar na 2ª posição, uma atleta também de grande nível. Ora, de resto, a Cinzia Ponzetti de Itália acabou por ser a mais forte nos 10 mil metros por pontos. A melhor portuguesa foi a Patrícia Leal, atleta do Roller Lagos, o clube organizador, uma atleta também sénior, que se classificou justamente na 2ª posição. E, entretanto, estamos já com imagens da prova de 10 mil metros em pista, mas aqui para o setor masculino. Os franceses dominaram a prova, como vamos ter a oportunidade de ver no decorrer, ou como já estamos a ver neste momento. Os atletas franceses estão neste momento na liderança, são 3 que vão ali na liderança, mas expliquemos um pouco a pontuação nesta prova de 10 mil metros, ou seja, quem chegar à frente pode não ser o vencedor da prova, uma vez que as pontuações intermédias, essas sim, é que vão designar o vencedor da prova. Exatamente, são designadas determinadas voltas em que o primeiro atleta a passar pela meta nessas voltas é pontuado com 1 ponto em relação ao primeiro a passar pela meta. O atleta que obtiver mais pontos no final será o vencedor, independentemente se chegue na última volta na primeira posição ou não. É o que nós estamos a ver agora neste momento. Temos um atleta belga, o Quitan Taj, que é um atleta internacional belga de grande nomeada, a ganhar aquela pontuação. Agora vemos 2 atletas franceses fugidos, o Robin Doué, que foi o vencedor da meia maratona,
e o Tomás Boucher, campeão do mundo, que nós vamos agora passar para a frente, que estão a controlar a prova, fugidos agora, conseguiram fazer uma fuga e desta forma também, e através da fuga, amealharem os pontos que são sucessivamente ganhos após o toque de uma sineta e volta sim, volta não, essa pontuação é realizada. Vemos aqui a vantagem dos dois franceses e logo depois o pelotão. O pelotão que aparece sempre em fila indiana, uma fila que não é inocente. Não, é muito importante patinar e saber patinar em pelotão, andar muito próximo do colega da frente. Para quê? Para evitar a deslocação do ar, e com isso fazer um esforço muito menor em relação àquele atleta que está à sua frente. E por essa razão, a importância de conseguir andar bem colado em pelotão, bem juntinho aos da frente. Outro fator muito importante é o cruzamento de pernas, cuja técnica podemos ver, por exemplo, no Gonçalo Marreiros, este atleta laranja que passou aqui por nós, de forma a garantir mais velocidade ainda para a curva. Exatamente. Onde se atinge mais velocidade aqui nestas provas de pista é realmente no final da curva. No final da curva os atletas fazem cruzamentos muito rápidos, o que lhes permite depois saírem para a reta embalados com uma velocidade tremenda. Ora, Tomás Boucher, de França, campeão do mundo, foi o primeiro, o mais rápido e o mais pontuado na prova dos 10 mil metros por pontos. O Gonçalo Marreiros, do Roller Lagos, o português Gonçalo Marreiros, foi o melhor luso presente nesta prova, classificou-se na 9ª posição. Ora, e vamos deixar as provas de pista, uma vez que vamos agora para a estrada. Vamos acompanhar aqui a terceira e última jornada do Torneio Internacional de Patinagem de Velocidade Terras do Infante, para vermos aqui a distância da meia maratona na ligação Vila do Bispo Sagres. O público presente em Vila do Bispo para assistir à partida do pelotão, um pelotão muito, muito alargado, uma vez que aqui estavam presentes praticamente todos os atletas presentes no torneio. Sim, nesta prova de meia maratona, que é uma meia maratona um pouco mais comprida do que o nome indica, foram 22 km, percorridos 22 km, com saída na Vila do Bispo e chegada a Sagres, passagem pelo Cabo de São Vicente, o mítico Cabo de São Vicente. Partiram-se 180 atletas, foram muitos atletas já à partida. E agora vemos aqui a equipa dos Marianistas El Pilar, uma equipa de Vitória, do País Basco, de Espanha, que é uma equipa fortíssima que este ano vai participar pela primeira vez na Copa do Mundo de Maratona, que são as provas mais importantes de patinagem de velocidade, fora os campeonatos europeus e mundiais, que se realizam por todo o mundo. E vemos aqui a velocidade que os atletas conseguem atingir. Os atletas conseguem atingir velocidades entre os 60 e 80 km/h. É impressionante a velocidade que estes não poderemos ver em termos técnicos para conseguir atingir uma velocidade deste género. É a questão da inclinação dos filos externos quando fazem a transposição do peso do corpo. Nós vemos muitas vezes quem está a iniciar na patinagem com patins em linha, falo incorretamente patinando com os filos internos, ou seja, com as partes internas das rodas. E com essa técnica não deslizam. Estes atletas que são atletas que treinam diariamente, e muitos deles atletas que treinam 2 vezes por dia, atletas com uma potência muscular a nível do treino inferior, dos músculos das pernas, muito, muito elevado, fazem na perfeição esta técnica, como nós vemos agora. Aqui o grupo de 2 atletas da frente, o grupo francês, já destacado do pelotão. De resto, os franceses utilizaram aqui a técnica de se revezarem um pouco na liderança da prova. Ora uma dupla, ora outra. Eles procuraram isolarem-se 2 a 2. Como era uma equipa numerosa, estavam aqui presentes 10 atletas da seleção francesa, procuraram lançar ataques sucessivamente com 2 atletas. Isto porquê? Porque um atleta só, como nós já dissemos há pouco, tem um esforço muito superior. Sendo 2, podem-se revezar, uma vez um, outra vez outro, vão para a frente impor o ritmo e assim aquele que está atrás vai recuperando um pouco as energias. Exatamente. Não é? Aqueles 2 atletas que nós vimos há pouco não são quaisquer atletas. Tínhamos ali o Tomás Boucher, que é campeão do mundo,
E temos o Ewan Fernandes, foi vice-campeão mundial de maratona júnior. Agora já como sénior, já é atleta sénior este ano, mas foi vice-campeão da maratona na Coreia do Sul, no Campeonato do Mundo Júniores. Vamos deixar aqui alguma informação didática, entretanto vão passando também os atletas laranja. Como se sabe, são os atletas do roller, os atletas portugueses presentes aqui nesta competição, em maior número. Uma informação didática para quem se quer iniciar na patinagem de velocidade. Um dos problemas com que as pessoas se deparam são justamente aquelas quedas iniciais, não é? Que podem desmoralizar um pouco. Como é que vocês no clube trabalham um pouco essa situação? Pois, as quedas temos que também, ao fim e ao cabo, desdramatizá-las, não é? Não dar tanta importância quanto isso. Acontecem, mas também não acontecem com essa grande frequência que nós pensamos. Estes atletas de grande nível são atletas bastante treinados e que, devido à sua grande técnica, também não têm assim tantas quedas quanto isso. Penso que o mais importante neste desporto e que leva os atletas a aderirem a ela é a velocidade com que se atinge em cima de patins, em cima de rodas, que é realmente velocidades extraordinárias. E vemos novamente aqui o Tomás Boucher e o Ewan Fernandes, dois atletas com uma técnica extraordinária. Vemos aqui a importância técnica da inclinação dos fios dos patins, que os permite atingirem velocidades elevadas. Aqui, nesta imagem, dá para percebermos bem da técnica. Vemos a inclinação do filo externo, que permite que a velocidade seja enorme. Esta técnica que nós vemos aqui dos dois atletas chama-se a técnica de duplo empurrão. Há uma altura em que há dois empurrões, um com o filo interno de um dos patins, outro com o filo externo do outro patim, que é uma técnica que foi pela primeira vez utilizada por um atleta norte-americano, que é o Chet Hendrick, que foi um dos melhores do mundo de todos os tempos, que depois, após terminar as provas de patinagem de velocidade, dedicou-se à patinagem de gelo e foi campeão olímpico e recordista mundial de 10 mil em gelo. Portanto, o transfer que é possível também fazer da patinagem de rodas para a patinagem de gelo. Ora, oportunidade agora para fazermos aqui um balanço geral da competição. No setor feminino, a Cinzia Ponzete de Itália acabou por ser a mais cotada, com 279 pontos no conjunto das 3 jornadas realizadas. A Patrícia Leal do Roller Lagos foi a melhor portuguesa na 4ª posição. A Cinzia Ponzete é uma atleta extraordinária que neste torneio internacional Terras do Infante ganhou todas as provas disputadas, portanto, que é incrível a forma com que ela veio aqui ao nosso torneio. Uma atleta que já o ano passado nos tinha visitado, gostou, ganhou também o ano passado e este ano pela segunda vez consecutiva venceu o torneio, o 5º torneio Terras do Infante Algarve. Nos júniores, a Rita Batista e a Catarina Castaldo conseguiram as 2 primeiras posições no conjunto das 3 jornadas. Em júniores não tínhamos um nível tão elevado como nos séniores. Nos séniores tínhamos aqui a seleção de França com atletas bastante cotadas, 2 delas campeãs europeias, o que dificultou ao fim e ao cabo a vitória da Cinzia Ponzete, que o ano passado foi um pouco mais fácil, mas este ano, sem dúvida, que a Cinzia Ponzete teve mais dificuldade, mas mostrou o seu grande nível. Agora, o momento em que os franceses arrancam para a vitória na meia maratona? Isolam-se aqui. Aqui é o momento em que se isolam na meia maratona os dois, o Ruben Doué e o Robin Doué e o Fabien Ascoué. O Fabien Ascoué, este atleta que vem agora na frente. 2 atletas com uma potência muscular extraordinária. Atletas, e vemos também a dobragem das pernas e a dobragem do tronco, que é fundamental para evitar, para cortar melhor a deslocação do ar e com isso atingir velocidades mais elevadas. Os patinadores de grande nível conseguem patinar assim vários quilómetros sempre nesta posição. Continuando o balanço geral da competição, já falámos do setor feminino, agora o setor masculino. O grande vencedor foi o campeão do mundo Tomás Boucher. O melhor português em séniores foi o Gonçalo Marreiros, atleta do roller, enquanto que nos júniores o melhor português foi o Jorge Macarrão, igualmente do roller, na 2ª posição. Nós, a nível de séniores,
Temos atletas também de grande nível, o Gonçalo Marreiros é um deles, que conseguiu fazer provas muito boas, muito interessantes, revelando que é um dos patinadores a ter em conta também nos próprios campeonatos da Europa. No entanto, tínhamos aqui um grande campeão, que era o Tomás Boucher, que é um grande campeão. Campeão mundial, só por aí dá logo para perceber o nível do atleta. É campeão da Europa também. E aqui no nosso torneio revelou também uma forma extraordinária e um nível técnico acima da grande média, não é? Ele sagrou-se o grande vencedor do Torneio Internacional Terras do Infante, venceu todas as provas à exceção desta meia maratona, que foi ganha pelo Robin Doué, que é um atleta também de grande nível, e o Fabien Ascoué também mostrou um nível extraordinário. Todavia, o Tomás Boucher acaba por se integrar claramente na estratégia delineada pela equipa francesa na abordagem a esta prova da meia maratona, como estamos a ver aqui no decorrer desta reportagem. Daqui a pouco vamos passar pelo Cabo de São Vicente, mas para já referência para as atletas portuguesas presentes nesta competição, designadamente as atletas do roller, que estão ali de laranja. É possível ver ali a Justina Albô de branco, azul e vermelho, e depois logo de seguida as 3 atletas de cor de laranja, a Patrícia Leal, a Elizabeth Batalinha e a Rita Batista. 3 atletas que revelaram durante este torneio um grande nível técnico e um grande vigor em termos de forma física, tal como a Catarina Castaldo, que o ano passado foi vice-campeã europeia de cadetes, que também se revelou aqui em grande forma neste torneio. Ora, e antes da chegada em Sagres, tempo para mais uma informação didática, designadamente em relação ao material utilizado pelos atletas, ou seja, os patins, e uma particularidade muito específica dos rodados. Das rodas. Portanto, os patins que nós vemos, agora na patinagem de velocidade, só se utilizam patins em linha, não é? E os patins em linha de 4 rodas, com rodas de 100 milímetros, rodas bastante grandes, que, por essa razão, é possível atingir velocidades entre 60 a 80 km/h. E estamos cada vez mais perto do fecho desta meia maratona, masculinos e femininos em simultâneo, como é óbvio, praticamente no final do percurso temos a passagem pelo mítico Cabo de São Vicente. De resto, os atletas estão a caminho neste momento. Exatamente, neste momento estão a caminho do Cabo de São Vicente, onde irão depois regressar à Avenida Comandante para terminar esta meia maratona. Uma zona muito bonita, esta zona do Cabo São Vicente, onde os patinadores estão a patinar muito próximos do mar. Aqui vemos o Fernando Merria e o Juan Carlos Gomes. Juan Carlos Gomes, que é especialista em provas de maratona, chega a fazer maratonas em que se isola e consegue sozinho comandar em ritmos muito fortes as fugas, como é aqui o caso com o Fernando Merria, que é um atleta velocista campeão da Europa. Agora vemos a curva que de regresso... A difícil curva? Muito, muito difícil. É uma curva muito justa. Nós gostaríamos de ter ali uma curva mais ampla, de forma a não dificultar tanto os atletas. E aqui vemos os fugitivos do dia, que acabaram por chegar a Sagres completamente isolados, os 2 franceses, o Robin Doué e o Fabien Ascoué. Justamente eles acabam por levar praticamente 2 minutos de vantagem em relação aos demais atletas presentes nesta prova da meia maratona. Ainda um outro grupo, os atletas têm claramente a abrandar para fazer a curva, de outra forma não seria possível. Exatamente, este é o grupo perseguidor aos da frente. Quando são curvas muito, muito apertadas, os atletas têm que mesmo fazer uma travagem, chamada a travagem em T, para depois conseguir fazer a viragem. Agora sim o pelotão. É importantíssimo nestas viragens a inclinação dos patins, a inclinação do peso do corpo para a parte interna da curva, para não haver desequilíbrios. Como nós vemos os filos completamente inclinados, filo externo do patim mais interno, o patim esquerdo, e filo interno do patim mais externo, o patim direito. Ora, e 2007 é um ano de organizações internacionais em Portugal, na modalidade patinagem de velocidade, uma vez que para além deste torneio internacional Terras do Infante Algarve, vamos ter também em julho o Campeonato da Europa da modalidade. Exatamente, em julho vamos ter o Campeonato da Europa de talvez também cadetes e júniores. O de séniores foi entregue a Portugal. Depois cadetes e júniores também existe a possibilidade de Portugal organizá-lo, dado que a Holanda, que foi o país a quem foi dado o Campeonato da Europa de cadetes e júniores, está a sentir alguma dificuldade em organizá-lo.
Agora aqui temos a possibilidade de ver o Mauro Casso, um atleta que ainda não tínhamos falado, à frente da equipa dos Marianistas El Pilar. O Mauro Casso, que foi um atleta que ficou em segundo lugar no Torneio Internacional Terras do Infante, de excelente nível também. Atleta que já se sagrou campeão do mundo de júniores e foi também já campeão europeu. E assim estamos praticamente no fecho da prova da meia maratona. Aqui estão os dois fugitivos e os homens que vão cortar a meta na liderança, em Sagres. Vemos aqui os franceses com uma grande vantagem já em relação ao grupo perseguidor, porque antes do pelotão havia entre os fugitivos, estes dois fugitivos e o pelotão, um grupo de patinadores, depois então o pelotão mais atrás, e estes dois foram sem dúvida os grandes animadores da prova e os grandes vencedores, isolando-se com um ritmo muito forte, evitando assim serem apanhados próximo da meta. Estamos já na meta em Sagres para ver aqui o fecho da competição com Robin Doué e também Fabien Asquet de França, os atletas que se classificaram nas primeira e segunda posições com 33,06,53 e 33,06,58, claramente à frente dos demais atletas. Um pouco mais para trás, na nona posição, classificou-se o campeão do mundo, Thomas Boucher, igualmente atleta de França, em 35 minutos 28,48. Ele que venceu globalmente este torneio internacional de patinagem de velocidade Terras do Infante Algarve. O melhor português na meia maratona foi Gonçalo Marreiros, equipa Roller Lagos, ele que se classificou na 18ª posição com o registro de 35 minutos 31,13 e ele passou por nós neste momento. Quanto ao setor feminino, sem surpresas, a Cinzia Ponzete de Itália. Nas imagens neste momento foi a primeira com o registro de 35 minutos 44,26, enquanto que a melhor portuguesa na quinta posição foi Patrícia Leal com 37,32,32. Logo a seguir a júnior Rita Batista com registro de 37,47,29. Estão também as portuguesas cruzando a linha de chegada. Agora é a vez de Rita Batista para o fecho desta prova da meia maratona. E vamos já ouvir o vencedor global do torneio, o francês Thomas Boucher. Oui, je gagne, normalement je gagne le classement des 3 jours avec 3 victoires et aujourd'hui je ne sais pas exactement, vers 8e, 9e sur le semi-marathon. E o melhor português na classificação geral foi Gonçalo Marreiros, atleta do Roller Lagos. Assim, acho que a minha prestação para o meu nível, para a minha experiência, para a minha idade, em comparação com os outros atletas, acho que foi positiva. Claro que se pode sempre fazer melhor, mas é assim, ganhei experiência, estou contente, acima de tudo, com um sorriso nos lábios. E o melhor júnior nacional foi Jorge Macarrão, igualmente do Roller Lagos, segundo na classificação geral júnior. Foi bom, logo no início houve um grande esticão, mas aguentei e foi positivo, gostei. Seguiste sempre no pelotão da frente? Sempre no pelotão da frente. Às vezes havia aqueles esticões, mas sempre tranquilidade, acima de tudo. E agora o setor feminino, a grande vencedora do torneio foi, sem surpresas, a italiana Cinzia Ponzete. Ma inizialmente mi sentivo molto affaticata dalle gare di ieri e l'altro ieri, quindi è stata una sorpresa, non pensavo. E a melhor portuguesa foi Patrícia Leal, igualmente do Roller Lagos, na quinta posição da classificação geral sénior. Foi boa, esperava ser melhor, esperava ter ficado pelo menos em segundo, mas foi mais ou menos dentro. O andamento do pelotão, como é que foi? Não foi muito forte, lá à frente, no pelotão da frente é que ia bem puxado. No meu, como era o segundo, não ia muito forte. E a melhor júnior portuguesa foi Rita Batista, igualmente da equipa Roller Lagos. Ao início descolamos um pouco do pelotão que vinha à frente, só que depois eu vinha mais descolada, consegui juntar-me ao pelotão da Patrícia Leal. Viemos as duas juntas até praticamente ao fim. Eu tentei lançar-lhe o sprint, só que não deu, houve lá uma confusão no pelotão. Depois ela seguiu e eu segui também e fui fazendo o meu melhor, mas foi uma prova boa. E a fechar o balanço global da competição com Paulo Batista, do Roller Lagos.
São muitos aqueles países e clubes, atletas, inclusive as seleções, como a francesa, que nos contactam todos os anos para poderem vir cá, para poderem ficar cá, inclusive a estagiar, como vai acontecer com a seleção francesa, que vai ficar cá uma semana a estagiar. E o torneio já está indicado como nos sites da especialidade como um dos melhores torneios da Europa. O roller venceu a classificação coletiva, a seleção de França foi segunda. Foi a reportagem do Torneio Internacional de Patinagem de Velocidade Terras do Infante, Algarve.